aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje a gente está aqui novamente para dar prosseguimento à nossa história da filosofia, com base na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Hoje chegando ao penúltimo episódio da nossa série, ou melhor, da nossa série não, mas desse momento da nossa série aqui, no segundo volume da história da filosofia do Reale, para a gente falar a respeito de algumas consequências religiosas, no pensamento religioso, melhor dizendo, no pensamento teológico, após o Occam. Quer dizer, no último vídeo, enfim, alguns vídeos atrás a gente já falou bastante sobre as doutrinas do Occam de maneira geral, e nos últimos 2 vídeos a gente veio falando sobre algumas consequências desses pensamentos para os filósofos posteriores. Então, primeiro a gente falou bastante da questão da ciência, como isso impactou a forma como se vê a ciência depois do Occam. Em seguida, a gente falou sobre a questão política, quais valores que passam a ser defendidos, quais preocupações que se passa a ter depois do que o Occam diz sobre a política. E hoje a gente vai falar sobre alguns autores que também se encaixam aí na esteira do Occam, mas no caso do pensamento religioso, mais particularmente o pensamento eclesiológico, a gente poderia dizer. Mas enfim, antes da gente entrar no conteúdo propriamente do vídeo e detalhar isso que eu acabei de dizer, eu gostaria de lembrá-los que vocês podem apoiar o canal financeiramente de algumas formas. E quais são essas formas? Bem, primeiramente, você pode comprar os livros do Reale pelos links na descrição, tanto nesta edição de 7 volumes como na edição de 3. E, bom, você comprando pelo link na Amazon faz com que eu ganhe uma porcentagem em cima do valor, para você não muda o preço. Além disso, você pode fazer uma doação pontual pelo Pix, que está embaixo, pelo botão Valeu também, ou pelo Super Chat durante alguma live que estiver rolando aqui no canal. Além disso, uma outra opção, e é a melhor de todas, na verdade, é uma doação pelo Apoia-se. O Apoia-se, para quem não sabe, é uma plataforma de apoio mensal em que você seleciona qualquer valor, no meu caso a partir de R$2, para doar para o seu produtor de conteúdo preferido, que no caso sou eu. Então, bem, além de você fazer essa doação mensal e ficar muito feliz com isso, você também vai ficar muito feliz porque seu nome vai aparecer aqui no começo do vídeo, sempre que tiver algum vídeo de história da filosofia aqui. Então gostaria de agradecer publicamente aqui ao Samuel, ao Pedro, ao Cássio, à Andressa e ao Luiz, que são os 5 apoiadores que temos no momento. Enfim, muito obrigado, gente. Continuem doando e se você que está assistindo aí ainda não doa, doe, por favor, apoie no Apoia-se. Esse dinheiro pode parecer pouco, mas faz bastante diferença para me planejar com os gastos do canal. Mas enfim, vamos para o conteúdo do vídeo. Bem, gente, como eu ia dizendo, hoje a gente vai falar sobre alguns autores que vieram depois do Occam, sofreram, portanto, a sua influência e focaram as suas especulações no âmbito mais teológico, nos assuntos da igreja, não tanto na política, apesar disso ter bastante relação, e não tanto da ciência, como a gente já tinha visto antes. Mas enfim, vamos ver aqui o que o Reale tem a nos dizer. Occam e Marcílio de Pádua, definiram a doutrina da oposição ao poder monárquico do papado e, ao mesmo tempo, delinearam a doutrina da supremacia do concílio. Então, ele menciona aqui Occam e Marcílio de Pádua. Marcílio de Pádua foi o autor que a gente estudou no último vídeo, que parece que acaba fechando as especulações medievais acerca da política, já com uma mudança de perspectiva muito radical. Ele, de fato, inverte muitas das preocupações de que se ocuparam os filósofos medievais que pensaram a respeito da política. Se você quiser ver mais detalhes disso, volte no último vídeo para ver. O fato é que tanto o Occam como o Marcílio, eles justamente começam a delinear essa ideia de separação entre a igreja e o Estado, defendem isso de maneira bem radical, na verdade, e como ele diz aqui, começam a delinear a questão da doutrina da supremacia do concílio, diante, por exemplo, das decisões papais ou do que a igreja como um todo diz. No caso do Occam, como a gente estudou, ele coloca a comunidade dos fiéis efetivamente acima do concílio. Acima do concílio e acima do papado, inclusive. Seria a comunidade dos fiéis ao longo de uma tradição histórica que justamente fariam valer certas doutrinas e, enfim, no interior da comunidade surgiriam as doutrinas da fé cristã. Mas, assim, por mais que o Occam seja mais radical do que está sendo colocado aqui, a questão da supremacia do concílio, por mais que o Occam também não dê a supremacia ao concílio, ele justamente abre as portas para que alguém faça isso. Quer dizer, ele defende com toda essa radicalidade que a comunidade de fiéis está acima até do concílio,
e portanto destrona o Papa nesse sentido, né, tira o Papa do ponto alto da Igreja, isso abre espaço para alguns autores também colocarem concílio por cima, né? Ou como o próprio Occam faz, colocar a comunidade dos fiéis. Essas ideias logo entraram em simbiose com os interesses políticos de muitos soberanos europeus que queriam constituir múltiplas igrejas nacionais. Então, quer dizer, por um lado, a distinção mais clara dos âmbitos da Igreja e do Império fazem bastante sentido, eles corroboram naturalmente com os interesses dos monarcas, dos chefes de Estado, justamente porque agora a gente não tem mais a Igreja em cima deles, regulando em todos os detalhes o que eles têm que fazer, agora eles têm muito mais liberdade para exercer o poder da maneira como bem entenderem. Então, por um lado, então, a doutrina dessa separação entre Igreja e Estado, como dizendo respeito a âmbitos distintos da vida humana, favorece os interesses dos estadistas. Mas, para além disso, também essa questão da supremacia do concílio, ou talvez nem tanto a supremacia do concílio, mas essa ideia de que o Papa já não é mais a figura central da Igreja, em termos de doutrina, em termos de proclamações, etc, etc. Uma vez que você deixa de ter essa figura central, autoritária, digamos assim, não no sentido negativo, mas no sentido de autoridade, essa figura que concentra em torno de si a autoridade, isso também favorece um outro interesse dos estadistas, que era o de ter em suas terras igrejas nacionais, igrejas próprias de cada lugar. Uma vez que o Papa deixa de ser uma figura central, mesmo numa concepção em que a igreja ainda é una, a gente consegue ver muito bem como que isso parece abrir caminho para que haja uma fragmentação da igreja. Para que passe a haver, entre aspas, muitos papas, mas muitos líderes da igreja. Enfim, uma igreja fragmentada. A ação dos reinos e estados autônomos alcançou os efeitos desejados, também e sobretudo devido ao fato de que o papado se encontrava em uma situação verdadeiramente dramática. Então, o papado não estava na sua melhor fase, como a gente já vai ver. A igreja e o império, não o império necessariamente, mas os monarcas de maneira geral, estavam próximos demais, e isso, enfim, trouxe um monte de consequências que fizeram com que o Papa perdesse um pouco do prestígio que ele tinha. E aí o Reale cita um fato importante aqui. Durante o cativeiro de Avignon, fora reduzido a instrumento da política francesa, o papado. E, sob João XXII, havia perdido cada vez mais seu prestígio, transformando-se em uma máquina financeira que se enriquecia à custa e nas costas das diversas regiões europeias. Então vejam como a igreja estava, parece que, funcionando de uma maneira muito mais política do que religiosa nesse sentido. É um instrumento de poder do Estado francês e, pelo que o Reale descreve aqui, parece que com uma atitude, de certa forma, parasitária em algumas regiões e justamente coletando dinheiro e se enriquecendo. Daí a revolta de todos os que, distinguindo o poder civil do poder religioso, queriam levar a igreja de volta para o espírito do evangelho. Então vejam, essas demandas religiosas de descentralização e de quebra da hierarquia, em algum sentido, estão orientadas não com vistas ao fim da igreja, nem nada do tipo, não é uma atitude violenta com relação à igreja propriamente dita, mas uma tentativa de restauração de um certo espírito do evangelho que para essas pessoas havia sido perdido. Então a intenção, pelo que parece aqui, era das melhores, quer dizer, vamos levar a igreja de volta aquele espírito que orienta a mensagem do evangelho, que, enfim, não é que até certo ponto deixa de lado a questão da riqueza, prega que a gente não tem um apego e que não acumule muito desse tipo de coisa. Então, de fato, parece que a igreja já não estava mais se comportando de acordo com o que a mensagem do evangelho pregava. Caminhava-se, na verdade, em direção à reforma. Então, aqui pensando na reforma protestante já. E isso que a gente está estudando agora e que a gente vai continuar estudando no vídeo de hoje é justamente um caminho que está sendo traçado que culminará na reforma protestante, aí sim com muito mais radicalidade, daqui a alguns anos. A gente vai estudar isso no próximo volume. Daqui a menos de 50 vídeos eu sei que a gente já vai ter chegado para falar um pouquinho do Lutero. Mas enfim, caminhava-se na verdade em direção à reforma.
E os dois pensadores mais representativos da Europa pré-luterana, e que carregavam consigo essa demanda por reforma, por renovação, são o inglês John Wycliffe e o boêmio John Hus. E aqui o resto do vídeo vai ser justamente sobre o John Wycliffe e o Hus. No caso vai focar mais no John Wycliffe, e, enfim, mas vai falar um pouco desse Hus também no final. John Wycliffe estudou em Oxford, onde sofreu uma influência das teorias de Scoto e de Ockham, mas sobretudo das concepções de Thomas Bradwardine, ou Bradwardine, eu já disse que eu não tenho certeza de como pronunciar esse nome. Mas então vejam, né, foi para a Universidade de Oxford, né, sofreu influência de todos esses autores franciscanos. E como a gente viu, o Scoto começa a intensificar uma certa centralidade na autonomia do indivíduo, e depois dos Scotos, o Ockham, né, chega a uma radicalidade máxima com relação ao indivíduo do ponto de vista da metafísica, mas também do ponto de vista do conhecimento e da política, no fim das contas, né? Enfim, voltem para ver os vídeos do Ockham, a gente mostra direitinho como que isso vai se desenrolando. Né? Como a partir de uma concepção metafísica de que só há indivíduos, ele foi concedendo, a partir disso, a primazia do indivíduo em cada uma das outras áreas da filosofia. Ficaram vídeos de que particularmente eu gostei bastante. Voltem para ver. Mas enfim, esse é o John Wycliffe. Ele nasceu em 1320, morreu em 1384. E, além dos Scotus e do Ockham, essas influências que a gente já estudou, também ele sofreu influência do Thomas Bradwardine, ou Bradwardine. Falei dele no vídeo a respeito da ciência nesse período, pós-Ockham, né? Mas, enfim, parece que ele também tinha concepções bastante... Ele também tinha concepções teológicas, não era apenas um filósofo da natureza, era também um teólogo, e são justamente essas ideias que vão influenciar o pensamento do Wycliffe aqui. Então, o Real vai falar um pouco sobre o Thomas Bradwardine agora. Mais escotista do que occamista, Bradwardine fora professor em Oxford, tendo escrito muitas obras, como De Arithmetica Speculativa, De Arithmetica Pratica, De Geometria Speculativa, De Velocitate Motum e Tabulae Astronomicae. Mas a sua obra mais conhecida é o tratado De Causa Dei contra Palladium e De Virtute Causarum. Então, escreveu várias obras aí, vocês veem, né? Muita matemática envolvida, matemática e seus desdobramentos, né? Astronomia, geometria, aritmética e tal. Mas também teologia, né? Sua obra mais conhecida é o tratado sobre a causa de Deus contra Pelágio. Então, vejam como... Enfim, ele parece conservar bem os interesses típicos de um estudioso da Universidade de Oxford dessa época, né? Teologia, como sempre, né? Como todo mundo tinha também esse interesse, mas principalmente a questão da matemática. Partindo do axioma de que Deus é princípio absoluto de tudo e causa suprema de todo acontecimento, Bradwardine, procedendo matematicamente, deduz de modo rigoroso que a vontade divina não apenas é causa suficiente, mas também é causa determinante dos fatos humanos voluntários. Então vejam bem. O Thomas Bradwardine sofre muito essa influência matemática da Universidade de Oxford, onde os estudos matemáticos estavam muito mais avançados do que em qualquer outro lugar nessa época, né? E ele tenta aplicar um método matemático para a dedução do pensamento dele. Né? Então, se ele parte do pressuposto de que Deus é o princípio absoluto de tudo e causa primeiro de todo acontecimento, o que é algo com que os cristãos tendem a concordar, né? Na verdade, acho que os monoteísmos, de maneira geral, tendem a concordar com o fato de que Deus é a causa das coisas, justamente essa causa absoluta, suprema, etc, etc. Ele vai derivando, então, ele chega à conclusão de que, sendo a vontade de Deus soberana, ele sendo o princípio supremo de absolutamente tudo, ele determina absolutamente as ações humanas, as escolhas humanas. Então vejam, né, não é apenas a causa eficiente, mas também a causa determinante dos atos humanos voluntários. Então não se trata de Deus garante que pode acontecer, ou Deus permite, né, a ação de Deus precisa estar envolvida em alguma medida. Não, parece que aqui o Real está colocando aqui em termos de determinação mesmo. É algo bastante radical. E isso, na sua opinião, significa que Deus pode determinar a vontade humana no cumprimento de atos livres. Então vejam, é interessante como ele não nega ainda o título de atos livres a esses atos que nós praticamos
ainda que eles sejam determinados por Deus. Né? Quer dizer, de alguma forma, que não é explicado aqui, ele parece manter a ideia de que esses atos continuam livres, ainda que, enfim, Deus os determine de alguma forma. O Reale não explica em mais detalhes, mas é interessante ver como ele está mantendo uma coisa e sustentando a outra ao mesmo tempo. Enfim, é justamente essa doutrina que vai influenciar o Bradwardine não. Uma doutrina do Bradwardine que vai influenciar o John Wycliffe. Pois bem, seguindo as pegadas de Bradwardine, Wycliffe professou rígido determinismo teológico. Então vai falar em determinismo mesmo. Foi durante muitos anos professor de teologia em Oxford que se tornou o centro da difusão de suas concepções. Então, lá em Oxford que ele vai começar a contaminar a cabeça da galera com essas ideias. Com base na ideia central de que a vontade divina realiza e exerce um total domínio sobre as ações humanas, Wycliffe opôs a autoridade do Papa e do clero à autoridade da Bíblia. Negou a presença real de Cristo na Eucaristia, negou a eficácia dos sacramentos, rejeitou os ritos em favor da interioridade de fé pessoal, do ato de fé pessoal. Então, vejam, se Deus está determinando a ação de todas as pessoas, já não faz mais tanto sentido a gente apelar sempre às autoridades, que seriam intermediários aí entre a gente e Deus. Porque no fim das contas, nossos atos individuais, pessoais, que cada um de nós exerce, são já diretamente determinados por Deus. Então, qual que é o sentido de conceber uma autoridade a que a gente tem de obedecer? Não, já é Deus agindo através de nós necessariamente, de maneira determinística, como o Reale diz aqui. E, portanto, enfim, deixa de fazer sentido atribuir alguma autoridade ao clero ou ao Papa. E em oposição à autoridade deles, que era defendida antes do Wycliffe, o Wycliffe coloca então a autoridade da Bíblia, da Escritura propriamente dita, de maneira mais direta. E aí a gente já vê, inclusive, a gente já sente um pouco esse cheiro de reforma protestante chegando. Uma ênfase muito grande na Bíblia em detrimento da autoridade da igreja institucional. Negou a presença de Cristo na Eucaristia, negou a eficácia dos sacramentos, rejeitou os ritos. Então, renegando aí várias coisas que derivam justamente da autoridade da igreja. Nega a presença real de Cristo na Eucaristia. Bom, se o sacerdote não é ninguém especial, não é ninguém dotado de uma autoridade tal que o permite fazer ali a transubstanciação, operar a transubstanciação, não faz sentido ter transubstanciação. Se o padre não é ninguém demais, ele é só mais um como qualquer um de nós, uma vez que a estrutura da igreja foi toda rejeitada. Bem, não faz sentido pensar na presença real de Cristo ali. O pão e o vinho não passam a ser corpo e sangue de Cristo. É apenas pão e vinho mesmo. Vejam como ele diz aqui que também os outros sacramentos são excluídos. Justamente porque o sacramento pressupõe alguém com autoridade que atue ali, de maneira a imprimir o sacramento sobre aquela pessoa. E rejeitou os ritos também. Enfim, toda essa parte externa, digamos assim, da espiritualidade, justamente em favor de uma interioridade do ato de fé pessoal. Então, para ele, todas essas coisas, os sacramentos, os ritos, isso tudo se apresenta como algo muito externo. Mas, na verdade, Deus aparentemente estaria preocupado com o interno, com o individual. Então é isso aqui que importa. O que a gente faz fora não tem toda essa relevância. Isso parece ser algo muito mais formal do que qualquer outra coisa. A partir de tais concepções, Wycliffe participou na controvérsia entre o papado e a coroa inglesa sobre as candentes questões jurisdicionais e fiscais da época. Então a gente já vê o Papa e a monarquia britânica já começando a discutir, e como a gente bem sabe, lá na Reforma Protestante isso vai haver de fato um cisma. E em luta aberta contra a igreja, assumiu o papel de líder em um vasto movimento de rebelião anti-eclesiástica. Então vejam, ele entrando numa rebelião até. Vejam como isso chegou a uma radicalidade que está para muito além de simplesmente escrever alguns textos e defender algumas posições. Wycliffe escreveu suas obras de natureza político-religiosa entre 1374 e 1384, elaboradas depois de suas obras filosóficas, de Ideias e Tratatus de Lógica,
são elas. As obras políticas são essas. De dominio divino, de officio regis e de potestate papae. Então, domínio divino, poder do Papa, o ofício do rei. Né? Então vejam temas bastante relacionados à política aí, né? As teses principais que ele sustenta em tais obras são as seguintes. O homem, cada homem, é imediatamente e diretamente súdito de Deus. Não há intermediários entre Deus e cada homem. A igreja é a comunidade dos predestinados, comunidade hierárquica, aliás, comunidade que tem Cristo por chefe e não o Papa. Então vejam, percebam a influência nominalista aqui. Vejam que interessante a influência do Ockham, de que a gente veio falando nos últimos vídeos. Cada homem é imediatamente e diretamente súdito de Deus. Isso parece uma consequência justamente daquela cosmovisão, daquela tendência a enxergar as coisas occamista, de que só há indivíduos na realidade e, portanto, não há vínculos metafísicos ligando Deus e o homem. E nenhuma criatura, na verdade. Uma vez que é tudo absolutamente contingente, para que tudo realmente seja efetivamente contingente, é necessário que o único vínculo que exista sustentando a existência das coisas é a vontade de Deus. Então, a gente já falou bastante disso, desenvolveu bastante, e vimos como isso vai realmente influenciando várias áreas aí do conhecimento e o pensamento de vários autores. Aqui o Wycliffe é mais um deles. Né? Então, não há intermediários entre Deus e o homem. Não há intermediários entre Deus e o homem, uma vez que, havendo intermediários, você tem essa regra metafísica que regula essa relação. Mas, ora, o homem é absolutamente contingente, então não pode haver esses intermediários metafísicos. E, transpondo esse raciocínio para o ponto de vista da autoridade, também do ponto de vista do poder de Deus, né, do ponto de vista de sermos súditos de Deus, também não há intermediários. Né? Eu sou súdito de Deus diretamente. Eu não estou submetido ao bispo da minha cidade, da minha arquidiocese, e tampouco ao Papa acima dele. Né? Não existem essas hierarquias. Isso aí só são intermediários entre o homem e Deus. Mas não, Deus sustenta o homem diretamente. Então, portanto, a gente vê aqui muito nominalisticamente fundamentada essa rejeição da autoridade da igreja. Né? Ademais, a igreja é a comunidade dos predestinados, comunidade que tem Cristo por chefe e não o Papa. A hierarquia e o aparato organizativo externo só conseguem degradar a vida espiritual, já que a verdadeira igreja é a comunidade dos justos, que é a única soberana dos bens temporais coletivos. Então vejam, ele não está só dizendo que a igreja hoje em dia está meio ruim, né? A igreja hoje em dia está passando por uns problemas, vamos melhorar aqui. Não, ele está bastante radicalmente rejeitando a ideia de uma igreja do ponto de vista institucional, hierárquico, etc. Né? Para ele, igreja é a comunidade dos fiéis, dos justos, dos predestinados que serão salvos. Mas não tem ninguém acima um do outro nesse sentido. Né? Então, esse aparato organizativo, essa hierarquia da igreja, só atrapalha. Né? Só atrapalha. Só degrada a vida espiritual, como ele diz aqui. E como, precisamente, a predestinação é vontade de Deus e, portanto, é mistério, para Wycliffe a pobreza é o signo da presença à verdadeira igreja e da graça. Muito embora as obras não sejam suficientes para a salvação, que permanece como dom gratuito e misterioso da vontade divina. Então, vejam, né, o fato de alguém ser pobre é justamente um sinal da pertença à verdadeira igreja. Né? A pertença à igreja não hierárquica, mas à igreja espiritual. Aqueles que são pobres, né, o fato de serem pobres é um indicativo de que eles pertencem, no fundo, a essa comunidade espiritual que ele chama de igreja. Mas apesar disso, né, não é como se bastasse nós nos colocássemos como pobres para que a gente seja salvo. Né? Ele diz aqui que a graça permanece como algo gratuito, como toda a tradição da igreja sempre disse. Né? Um dom gratuito e misterioso da vontade divina. Portanto, nenhum de nós nos salvamos a nós próprios. Ninguém tem capacidade para isso. E ele próprio diz aqui, as obras não são suficientes para a salvação. Então, o influxo da graça ainda é necessário, por mais que, sim, nós devamos nos colocar nesse estado de pobreza, uma vez que o estado de pobreza é justamente o sinal da pertença a essa igreja espiritual. Com sua pregação, Wycliffe difundiu suas ideias entre o povo, que procurou também aproximar da leitura direta da Bíblia. Então, novamente aqui, percebam a influência nominalista. Né?
A gente tem uma ênfase muito grande no indivíduo, né? Apenas ao indivíduo na realidade. Isso leva a rejeitar as autoridades, né, em última instância. Como, enfim, a gente já viu do Ockham até aqui. E vejam, né, nada mais lógico, né, nada que encaixe melhor com isso do que a concepção de que não deve se aproximar da leitura direta da Bíblia, né, uma vez que não há mais essa autoridade inspirada para interpretar as coisas, né. Então faz bastante sentido que num contexto em que há essa ênfase no indivíduo, também no âmbito da leitura da Bíblia, os indivíduos sejam o mais importante. Então o indivíduo que deve pegar na Bíblia, ler, ter a sua interpretação, etc, etc. Então vejam novamente como a reforma já vai se preparando aqui. E a tal movimento religioso ligaram-se estreitamente os anseios de reformas sociais das camadas populares, às quais Wycliffe se dirigia. Ele diz aqui que os Lollards eles se inspiraram no Wycliffe. Né? Então, vejam, né? Se por um lado essa ideia de que a igreja e a política têm que estar separadas favoreciam o interesse dos próprios estados, né? Que antes estavam sob o domínio da igreja, sob a influência muito intensa dela, pelo menos, essa separação mais radical da instituição política e da instituição religiosa também favorece, segundo Helle aqui, os anseios do pessoal mais pobre. Então, tanto os estadistas quanto o pessoal mais pobre se sente atendido e favorecido com essas ideias. Mas, enfim, isso é o que a gente tinha para dizer a respeito do John Wycliffe. E agora, para finalizar o vídeo, a gente vai falar sobre o John Hus. Um pouquinho menos, mas também um outro autor que sofreu essa influência aí e que se encontra nesse contexto de demanda por reforma no contexto da igreja. Ele diz aqui: as ideias de Wycliffe também exerceram influência sobre a concepção teológico-política de John Hus. Então a gente vê que um influenciou o outro, né? Eles vêm um depois do outro no tempo. João Hus nasceu em 1369 e morreu em 1415, portanto já no século XV. Então estamos avançando aí com o tempo, daqui a pouco estamos no Renascimento. Mas enfim, John Hus, cuja obra, Vida e Morte, se fundiram com as reivindicações que a Boêmia defendia, e continuou defendendo contra o Império e a Igreja. Então vejam como essas doutrinas teológicas surgem num contexto em que acaba atendendo a certas demandas políticas também. Foi assim no caso do John Wycliffe. Aliás, foi isso no caso do Ockham, do Marcílio de Pádua. Foi, como a gente acabou de ver aqui, no caso do John Wycliffe. E será também no caso de John Hus. Defensor da Igreja Invisível dos eleitos, concordando então com Wycliffe nisso. Crítico feroz do luxo da Igreja e das injustiças sociais. Foi autor das teorias de Wycliffe sobre a paridade entre o clero e o laicato e da urgência de pregar em língua nacional. John Hus, em uma pregação feita diante da universidade em 1410, sustentou que a verdadeira Igreja Santa e Católica era o corpo místico dos crentes unidos a Cristo e não aquela instituição visível, hierarquizada e corrupta, que deveria ser submetida ao contínuo juízo da lei de Deus. Então ele fala muita coisa aqui. O Helle, nesse parágrafo, junta um monte de doutrina dele, separa por vírgula e faz uma frase gigantesca. Mas vamos voltar aqui. Então defende a questão da Igreja Invisível dos eleitos, influenciado aí pelo Wycliffe nisso. Além disso, o crítico feroz do luxo da Igreja e das injustiças sociais. Então, a Igreja estava acumulando muito dinheiro por causa dessa proximidade que para eles era indevida com a política. E, enfim, começou a ser muito crítico disso. Provavelmente mais um advogado da pobreza aí, Foi autor das teorias de Wycliffe sobre a paridade entre o clero e o laicato. Então, clero e leigos, clero e aqueles que não são do clero, as pessoas normais como eu e você, estão no mesmo patamar. Não há hierarquia entre um e outro. O sacerdote não está acima do povo. Há uma horizontalidade, uma paridade, como ele diz. E aí também ele diz aqui que ele defendia a urgência de pregar em língua nacional. Não mais em latim, ou outro idioma mais antigo, geralmente o latim, mas pregar na língua vernácula, na língua do povo, na língua que as pessoas falavam. Enfim, porque os motivos disso são mais ou menos óbvios, Quer dizer, é mais fácil das pessoas entenderem, assimilarem, levarem aquilo para a vida delas, para a semana delas e tal. A verdadeira Igreja Santa e Católica era o corpo místico dos crentes unidos a Cristo
e não aquela instituição visível, hierarquizada e corrupta. Então vejam como realmente já está separando as duas coisas, né? Não é que há uma comunidade hierárquica que está permeada por essa, ou seja, há uma comunidade visível que está permeada por uma comunidade espiritual. Não, ele está separando bem as duas coisas. A igreja não é essa coisa hierárquica que vocês estão vendo. A igreja é outra coisa. Então devem ser contrapostos. E essa falsa igreja, né, essa instituição corrupta, como ele diz aqui, deve ser denunciada e deve estar o tempo todo submetida ao contínuo juízo da lei de Deus. Bem, aí o Reale fecha dizendo que Wycliffe e Hus, como eu já disse outras vezes, delinearam doutrinas que a reforma protestante levará à expressão mais madura e consequente. Então, se isso tudo aqui já está soando muito protestante, no Lutero, quando a gente for falar dele, a gente vai ver como isso atinge uma radicalidade muito, muito, muito maior. Mas, enfim, isso aí vai ser só daqui a alguns vídeos, acho que falta mais ou menos uns 100 e poucos anos aí para a gente chegar no Lutero, mas daqui a pouco a gente chega lá. Mas, enfim, gente, este foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. O próximo vídeo será o último vídeo, falando do segundo volume da História da Filosofia. Estou muito animado para fechar isso. E depois a gente entra finalmente no Renascimento. Mas enfim, gente, brigadão por ter assistido. Espero muito ter ajudado vocês. Não se esqueçam de fazer tudo aquilo que eu sempre peço para vocês fazerem. Né? Like, comentário, favoritar o vídeo e se inscrever no canal. Além de apoiar o canal financeiramente. E o mais importante de tudo, divulgar o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar. Né? Se você acha que alguém precisa saber dessa relação aí do nominalismo, com essa mudança de ideias religiosas que começou a surgir nessa época, manda para a pessoa, porque a gente precisa, enfim, espalhar a filosofia aí, fazê-la chegar ao máximo de pessoas possível. Tá bom? Obrigado, gente. Valeu.